Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Boa tarde para você, o Band Mulher tá na área, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo ótimo, muitos conteúdos e vamos falar inclusive de saúde e a saúde mental dos jovens, pensamentos negativos, dificuldade de concentração, crise de ansiedade, o que tá acontecendo com essa meninada que anda vivendo assim um turbilhão de emoções, não conseguem lidar com sentimentos, vamos falar desse assunto aqui. Também vamos falar da saúde da nossa voz, o que pode causar uma rouquidão, como cuidar das cordas vocais, quais exercícios que ajudam no tratamento. Tem dicas de como sobreviver nesse calorão que anda fazendo e também vou falar para vocês, viu, o quanto faz bem um cochilinho no meio da tarde. Então, para você que tá ligadinho na sua saúde, fique por aí que o Band Mulher já começou. Olha só, uma pesquisa da Datafolha em 2022, fim de 2022, mostra que 8 a cada 10 brasileiros de 15 a 29 anos recentemente apresentaram problemas com a saúde mental. Será que essa geração não está sabendo lidar com a pressão ou existem fatores externos que estão causando transtornos? Nós vamos saber mais com o psiquiatra, o Dr. Rodrigo Scalia, que já está aqui para esclarecer, né, doutor? Bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, prazer participar com você, Vanessa. Prazer em recebê-lo aqui para a gente falar desse assunto tão sério, porque a gente anda preocupado. O que está acontecendo com a nossa meninada, com os jovens de hoje? Olha, é a primeira vez que o índice de felicidade dos mais jovens é menor do que dos mais velhos. Então, sempre foi assim, a gente era muito feliz na infância, na adolescência, o índice de felicidade caiu um pouco na idade adulta e depois a pessoa voltava a se sentir melhor na terceira idade. Essa sempre foi a curva de felicidade da população. E essa é a primeira vez que a faixa dos 15 aos 19 anos é mais infeliz do que as outras. E isso está se refletindo em várias coisas. A saúde mental ela tem piorado. E parece que começou o principal problema a partir de 2010. Então foi bem essa pandemia. O pessoal está culpando a pandemia acelerou, mas não foi a pandemia, já estava acontecendo isso antes. A depressão aumentando, para você ter ideia, depressão grave em meninas aumentou 149% em 10 anos. A depressão grave em meninos, 169%. Nossa. Então um índice muito alto. E também se você for pegar, o índice de felicidade caiu quase 30% quando chega ali no final da adolescência, já na idade universitária, e nós temos nessa geração, a geração que mais tem transtorno mental na idade universitária, com aumento de todos os índices, depressão, ansiedade, TDAH, autismo, todos os tipos de transtornos mentais estão aumentando nessa faixa etária, que era uma faixa que a gente geralmente não tinha tanto problema assim no passado. Uma época que a gente, às vezes, eu hoje guardo da minha juventude tantas experiências alegres, momentos felizes, que eu tinha uma fase da minha vida de uma história legal. Hoje em dia a juventude não está tendo essa vivência feliz e celebrando a vida, anda mais deprimida. Apesar de ter aumentado, ainda assim a maioria dos adolescentes, a maioria dos jovens se consideram felizes. Então nós ainda estamos no positivo, tá? Mas a quantidade de jovens que estão passando por um transtorno mental aumentou muito. Essa é a questão. Antes era uma quantidade muito menor, embora ainda a maioria esteja tendo experiências positivas. Não é todo mundo que está ruim. A gente espera que isso aí continue assim e que mude essa estatística nova. A gente tem que mudar. Por que então, desde 2010, o que mudou de lá para cá? Será que essa questão dessa revolução tecnológica, é a internet, tem alguma coisa, é totalmente isso ou não é só isso, é isso? A impressão de que a próxima geração está pior é uma impressão muito antiga. Então, por exemplo, você pega lá, escritos de Sêneca, 3.000 anos atrás, 2.000 e tantos anos atrás, você pega Dostoiévski, todos estão falando assim, a próxima geração vai ser um fracasso. Então, isso sempre teve essa sensação de que a próxima geração
não está boa, é algo há muito tempo acontece. Mas que realmente a gente tem um índice mostrando mais transtorno mental, começou em 2010. E aí tem várias coisas se especulando por que isso está acontecendo. Uma das coisas que aconteceu nas últimas décadas foi o que o pesquisador Jonathan Haidt chamou de segurismo, que é a necessidade da família de causar uma experiência totalmente segura de crescimento. Tão segura a ponto de impedir as crianças de fazer atividades que as ajudem a desenvolver a independência e a autoestima. Então, enquanto nas gerações anteriores o mais importante era, por exemplo, brincar na rua e a criança tinha que se virar, subir na árvore, fazer coisa perigosa, hoje em dia isso aí enlouquece. Todos os escorregadores foram trocados por escorregadores seguros, todos os brinquedos de parquinho foram trocados por brinquedos seguros e agora a criança não pode ficar mais na rua, na verdade. Né? Existe um medo generalizado. Então, você tem uma diminuição do processo de brincar, que é o processo mais importante no desenvolvimento infantil. O trabalho da criança é brincar, não é aprender, fazer outras... o principal da infância é brincar. E aí, a gente tem diminuído muito o tempo de brincar na vida real e aumentado o tempo de brincar numa vida digital. O que parece que tem trazido vários problemas. Então, o que aconteceu em 2010? Isso aí já está vindo desde a década de 90, essa ideia de que tem que ser tudo muito seguro. Junta 10 crianças para brincar, tem que ter um adulto lá, porque senão pode dar briga, pode dar problema. E sempre teve briga, sempre teve problema, as crianças se davam um jeito, se viravam. Mas agora não, agora a gente acha que tem que ficar administrando cada segundo da vida da criança. Isso desde a década de 90 está acontecendo. Mas em 2010 aconteceu um processo que é a criação dos smartphones. O primeiro smartphone em 2008, que foi o primeiro iPhone, e depois em 2010, 2012 foi quando começou a popularizar e aumentar o ritmo da internet. Começou a chegar a internet 3G, a internet rápida, disponível em qualquer lugar. E parece que o tempo de tela e o que a gente acabou criando de comparação social, que são os aplicativos de vida social e que prendem as crianças ainda mais do que os adultos nas telas, fizeram com que o desenvolvimento delas fosse comprometido. Então, são algumas das hipóteses. O que mais que a gente tem? Meu Deus do céu, o que a gente vai fazer com tanta coisa? Então, essa é uma das hipóteses. Certo. Né? Tem outras hipóteses. Por exemplo, a diminuição da vida religiosa. Então, o questionamento da religião acabou fazendo com que os adolescentes tivessem, menos que nas gerações anteriores, um sentido, uma ideia de uma certeza, de uma trajetória. E esse questionamento filosófico parece deixar as pessoas perdidas também. Entendi. E o que a gente vai fazer, ou melhor, antes das dicas do que fazer, no que é essa questão da ansiedade, da depressão, do estresse que a gente vê que os jovens estão vivendo, eles andam se medicando muito, né? Eu creio que até não preciso nem te perguntar se aumentou o número de jovens em atendimento. Você não tem noção. Nos últimos 10 anos, olha só, atendimento de jovens de 15 a 19 anos no Brasil, meninos de 15 a 19 anos, um aumento de 1.500% no atendimento. 1.500%. É uma coisa, assim, muito intensa. E atendimentos no SUS para ansiedade em jovens de 19 a 25 anos, aumento de 3.300% em 10 anos. Então, é um índice, assim, total. É lógico, o alcance está aumentando também, você tem pessoas falando mais de ansiedade, olhando mais para transtornos ansiosos, mas você tem também o aumento e o adoecimento da população, que aí foi acelerado demais no Covid. Porque no Covid você teve tanto o fator do vírus, o vírus ele tem um tropismo pelo cérebro, e aí ele acaba aumentando a depressão e a ansiedade, diretamente, ele danifica o neurônio, o Covid. E nós tivemos também o fato das pessoas ficarem quietas em casa, os jovens com um smartphone, ao invés de verem pessoas, e isso ter danificado a construção social de toda essa geração. No que tudo isso impacta no crescimento, amadurecimento, como profissional, a carreira desses jovens? É um desastre em vários sentidos, porque quando a pessoa está passando por um transtorno de ansiedade, um sintoma depressivo, na época que ela deveria estar expandindo a sociabilidade dela, ela devia estar aprendendo como se portar no espaço público, como se portar profissionalmente, e a pessoa está lidando com um transtorno que é muito difícil de lidar, que impacta bastante na vida dela. Então isso diminui a formação de habilidades e frequentemente os jovens estão terminando a formação acadêmica deles se sentindo completamente despreparados. Então, por não ter tido a quantidade de experiências necessárias, experiências sociais, as experiências profissionais necessárias, os jovens eles chegam com uma confusão muito grande, com a dificuldade de saber qual que é o próximo passo, ou precisando de uma ajuda muito pormenorizada para fazer passos simples, automáticos, necessários,
para poder escalar a sua vida profissional, sua vida pessoal, seus relacionamentos. E aí nós temos uma taxa bem maior de problemas nessa situação. Verdade. Às vezes a gente julga e acha que é uma juventude mais mimizenta, assim, a gente fala, eles são muito frescos, cheios de mimimi e tal, mas não é bem isso. Isso tudo foi uma transformação que a sociedade, nós também ajudamos a construir essa turma talvez mais frágil, mais sensível. O período que a gente vai treinar como lidar com a agressividade, com violência, com a relação social, com a crítica, era chamada zoação, com a interação relacional, esse período ele está sendo diminuído. A gente nunca ficou tão pouco tempo com amigos nessa faixa infantil. E é nessa hora que você treina. Porque os seus pais acham tudo que você faz lindo. Você faz um desenho lá, um menino palitinho e fala, nossa, meu filho é um artista. Agora, o colega não, fala, não, tem mais feio, faz um trem mais bonito. Então você tem ali um contato social, que não é só dessa forma, tem coisas extremamente positivas de contato social. Quanto mais tempo nesse tempo social, mais a criança desenvolve essas habilidades. Então a gente tirou isso da criança, que brincava na rua, que tinha uma quantidade de horas muito maior com os amigos. A gente diminuiu isso. E aí o que acontece? Quando ela precisa dessas habilidades, elas não estão bem formadas. E aí o adolescente se frustra. Ele se sente incapaz de não sabe lidar com a crítica. Ir numa entrevista de emprego, lidar com uma crítica, de alguém demitir ele porque ele não está fazendo um bom trabalho. Né? Ou criticar, chegar e falar, você tem que chegar na hora. Né? Hoje cobranças. Hoje um aluno meu, ele ficou assim, muito chateado, porque de forma muito educada eu perguntei o que tinha acontecido, porque ele chegou 1h30 atrasado. Só uma hora e meia, assim, gente, nada, assim, 1h30. Aí ele falou, nossa, eu estava dormindo. Eu perdi a hora. E assim, ele achou que foi explicação suficiente. Aí depois eu falei assim, olha, não pode chegar atrasado. Ele, que isso, professor? Desculpa, eu já falei, eu estava dormindo. Assim, ele achou um absurdo. Ele sequer questionar ele ter chegado. Isso é um estudante de medicina, no último ano de formação dele. Então, nós temos aí uma dificuldade de lidar com a frustração que se reverte em vários aspectos da vida. É óbvio que não é todo mundo. É óbvio que nós temos jovens extremamente bem capacitados, nós temos jovens interessados, nós temos jovens esforçados. Tudo isso tem, com certeza. O que aconteceu foi uma mudança na porcentagem de pessoas que estavam com dificuldades, despreparadas, passando por problemas. Essa porcentagem aumentou. Né? E aí a gente não pode também generalizar todo mundo. Entendi. Né? Gente, eu vou fazer o seguinte, esse bate-papo tá muito bom, viu? Direção, vou fazer o seguinte, vamos pro intervalo, porque na volta a gente vai voltar com o doutor aqui, porque eu quero que ele dê dicas para vocês, pais e os jovens que estão assistindo a gente. E aí, o que a gente faz para ajudar essa juventude, tá? Combinado? Vamos lá. A gente volta, rapidinho, não sai daí não. Exatavet, primeira farmácia de manipulação veterinária do Triângulo Mineiro. Fórmula sob medida, garantindo tratamento e bem-estar para o seu animalzinho. Exatavet, o remédio do seu animal na dose exata. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Veres Calçados. Tênis Ana Capri, vários modelos de R$ 299,90 por R$ 149,90. Papetes Ana Capri de R$ 279,90 por R$ 149,90. Veres Calçados, do Santa Mônica, Floriano e Jardim Patrícia. Central Rural, a loja do homem do campo, tudo para sua chácara e fazenda, rações, inseticidas, feno, medicamentos, ferramentas, acessórios e muito mais. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94, Disca Entregas 3259-1800. Casa dos Pisos, telha 366-89,90, revestimento branco 19,90, porcelanato 72 por 72 a partir de 34,90. Casa dos Pisos em Uberlândia, Rua das Durantas 9, 3227-1747. O que é ser dono para você? Para nós é compartilhar e construir ao seu lado os melhores resultados. Resultados estes que já são uma realidade em 10 cidades e que apoiam milhares de cooperados. Somos o Sicoob Credipatos, uma cooperativa financeira que tem a missão de prosperar seu negócio. Aqui você é o dono. Conte com a gente. Sicoob Credipatos. Somos hoje a cooperativa do futuro.
Já estamos de volta aqui no nosso programa e hoje a gente começou com um assunto polêmico, que é a saúde mental dos jovens. O Dr. Rodrigo, que é psiquiatra, está aqui com a gente, trouxe uma explanada sobre o que aconteceu, o que afetou, né, no comportamento da juventude, né, doutor? E aí eu deixei para ele falar para a gente agora o que a gente pode fazer para transformar, para ajudar, o que o próprio jovem pode fazer para se sentir melhor, para que talvez essa onda de jovens ansiosos, deprimidos, passe. Tá. Um dos pontos principais tem a ver com o controle do que é feito online. Tá? Então, isso é um assunto muito difícil de lidar com os jovens, porque eles têm uma demanda já, né? E às vezes já está acostumado com um certo padrão de uso do celular. Só que a diminuição, por exemplo, a gente sabe que as redes sociais é o que mais atrapalha meninas, e o que mais atrapalha meninos são jogos e pornografia. Então, são as duas coisas que mais atrapalham o desenvolvimento de meninos. Então, como que a gente faz isso? A gente precisa substituir as experiências online por experiências reais. Então, o pai não é só chegar e falar assim, ó, tem que parar com o celular. É assim, propor algo que envolver o jovem em algo que seja interessante o suficiente para que construa experiências reais. Isso pode ter a ver com grupos de esporte, com grupos religiosos. E se você tiver com a criança pequenininha, né, aproveitar esse momento para construir outros tipos de relações e de vivências. Leitura frequente com a criança e ajudar a criança a encontrar o prazer em ler, em leituras profundas, em leituras demoradas, e fazer isso com elas é uma coisa que tem um impacto gigante. O favorecimento e o cultivo de alguma crença religiosa de forma consistente. Então, esse é um dos maiores impactos que nós temos a longo prazo, uma das maiores vacinas que a gente pode aplicar nos nossos filhos é ter um comportamento religioso regular e fazer o máximo de presença e maximizar o tempo deles com outras crianças, com outras que possam brincar e desenvolver as habilidades necessárias. Vai trocar uma lâmpada? Chama para ajudar. Vai fazer alguma coisa, fala, como é que você vai deixar isso aqui seguro, usar essa furadeira de uma maneira segura? E ajuda a criança a fazer e ter as habilidades necessárias no dia a dia. É engraçado, né, que parece que esse amor em excesso que a gente tem, porque muitos falam assim, meu pai antigamente nem brincava comigo, tinha um pouco antigamente dessa questão do pai e filho, que tinha essa barreira, essa distância, e hoje em dia os pais estão muito mais amorosos, e esse amor gerou uma autoproteção que tem atrapalhado. Então, o amor, ótimo, continua lá no amor. Tem que ter, mas agora, tem que... Ele também propicia experiências e traduza isso de uma maneira, porque às vezes a gente fala assim, brincar com a criança é só estar sentado fazendo um jogo pedagógico. Não, faz o bolo com ele, entendeu? Chama o menino lá e ajuda ele, ensina ele a fazer um omelete lá no fogo. Nossa, mas pode queimar. É essa hora que a gente, entendeu? Como é que ele vai fazer isso de maneira segura? Ajuda ele a planejar. Como é que eu vou fazer esse omelete de uma maneira segura? A Aurora, com 5 anos, que ajudava eu a trocar as lâmpadas. Ela que subia na escada, puxava, trocava. 5 anos, ela está com 7 hoje, até hoje eu tenho que trocar a lâmpada, eu chamo ela, porque ela gosta de me ajudar com isso. Então, essas coisas do dia a dia mesmo, você já pode favorecer o contato, deixa o amor lá no talo, não tem problema, e aumenta esse tipo de experiência conjunta. É verdade. Agora, para os jovens, né, o que eles têm, qual que é o conselho que você dá para esse sentimento, para ele entender o sentimento, que ele precisa talvez de procurar um apoio, uma ajuda, de mudanças no hábito, não ser tipo, não, tá tudo bem comigo, às vezes não tá. Como que ele faz para ele entender, ter uma autoconsciência de que ele precisa de sair talvez desse universo, dessa bolha, para ele se transformar numa pessoa melhor? Para mim, alguns fatores, né? Tá notando essas mudanças no comportamento, busca ajuda, começa uma psicoterapia, começa um atendimento com um psiquiatra, isso é fundamental para quem já está doente. E, principalmente, encontrar uma causa com a qual você se identifica e você quer lutar por ela. Porque se a gente não tem um sentido, a juventude precisa ter um sentido. E se não tem um sentido, a juventude se perde. Então, encontre esse sentido. Qual que é o sentido dessa vida? O que você está buscando? É uma causa social? É uma causa religiosa? Busca um sentido para você lutar, para você se desenvolver, porque você vai usar aquilo como centro e aí você vai organizar a sua vida perante aquilo. Agora, uma última coisa que eu lembrei agora que eu queria até perguntar. Nós pais, a gente tem dado tudo para os nossos filhos, a gente quer agradar. E se fala muito que hoje em dia essa juventude tem tudo na mão. Tá certo ou tá errado a gente fazer com que eles tenham tudo na mão? Ou não, tem que tirar tudo e deixar eles batalharem? O que é certo e o que é errado nisso? As nossas crianças não podem vir e passar aqui na Terra com a sensação de que elas são clientes da vida. E que nós estamos aqui para servi-las o tempo todo, definitivamente. Nós temos que criar a sensação de que elas estão aqui para contribuir com a humanidade, contribuir com o nosso lar, contribuir com seus pais, contribuir com seus irmãos. E não que elas são
crianças que estão aqui para ser servidas, porque isso gera frustração. Né? Durante toda uma vida ela é servida e de repente, quando ela encara a realidade, ela não está preparada para lidar com todas as frustrações do mundo real. Então é isso, criar essa sensação de que elas precisam contribuir, que elas podem ser dignas de afeto, que elas são dignas de afeto, serem respeitadas, serem escutadas e ao mesmo tempo que elas merecem dedicar afeto, dedicar a escuta, dedicar o amparo e prever o que o outro precisa, dedicar para o outro também. Então não é só olhar para si, olhar para o outro, olhar para a sociedade, olhar para o que a amiga está precisando, para o que a avó está precisando. E aí você cria pessoas de bem, né, que é o que a gente quer, cidadãos bem informados. Muito bacana, que é assunto bom, né, da gente conversar, porque todo mundo quer entender o que está acontecendo com os nossos jovens e a gente quer que todos fiquem bem. Doutor, prazer em receber o nosso programa. Foi um prazer estar aqui com você, Muito bacana Vanessa. o nosso bate-papo. Gratidão. Ah, vem você aqui comigo porque eu tenho um recadinho. Vocês já estão sabendo? Gente, chegou a semana do implante no Centro Clínico 24 Horas da Uniodonto Minas. Ó, transforme seu sorriso com dentes fixos e melhore a saúde bucal com os profissionais especializados em implantes da Uniodonto Minas. Conheça também a nova estrutura que está muito mais moderna e completa. Olha aí. A semana do implante no Centro Clínico 24 Horas da Uniodonto Minas. Venha conhecer nossa nova estrutura, mais moderna e completa. Transforme o seu sorriso com dentes fixos e melhore sua saúde bucal agora mesmo com os nossos profissionais especializados em implantes. Mas atenção, é só essa semana. Agende já sua avaliação. Vagas limitadas. Agende já pelo WhatsApp. Centro Clínico 24 Horas Uniodonto Minas. Agende já a sua avaliação, as vagas são limitadas, como vocês acabaram de ouvir. O Centro Clínico 24 Horas Uniodonto Minas fica na Avenida Alexandre Ribeiro Guimarães, número 834, no bairro Saraiva. E para você que quer mais informações, já pega o telefone e ligue no 34 99992 4752. Combinado? Gente, mas tá um calorão, Inclusive, janeiro bateu o recorde, foi o mês mais quente, não foi assim dos últimos anos, foi o mais quente da história. E se já tá difícil para quem tem ar-condicionado em casa, você já parou para pensar quem não tem? Por isso a gente separou dicas importantes para você se refrescar, olha só. A Fabiana abre as janelas de casa logo cedo. Ficar na sala com esse calorão, só com o ventilador ligado. Ela e o pai até tentam, mas tá difícil diminuir a temperatura dentro de casa. O calor é incessante, não para, né? Aquela sensação de... abafado. Aquela sensação de refrescar pós-banho não existe mais. Não. É só quando desligou o chuveiro você já sente calor. Tá impossível fugir dessas altas temperaturas, mas olha, dá para tentar amenizar um pouco essa situação. Por isso, nós convidamos a arquiteta Aloide de Abreu, que vai dar algumas dicas, inclusive medir com precisão as temperaturas aqui nessa casa. Ô, Aloide, você vai contar com equipamento que vai ajudar bastante, né? Sim, isso é uma câmera térmica. Ô, Aloide, vamos começar então a olhar aqui a casa da Fabiana pela cozinha. Aqui tem uma curiosidade, né? A cozinha tem a parede que justamente divide aqui com a varanda, com a área externa. Isso é pior? Quer dizer, essa parede é que vai ficar mais quente na casa? Não, essa parede tá batendo sol, né? Ela tá esquentando. Só que se você não abre a janela, por exemplo, agora, quando a gente abre essa janela, eu vou conseguir manter mais circulação de ar. Então isso vai retirar o calor de dentro do ambiente. O material do sofá ele é muito importante para essa questão do calor, né? Sim, porque o material do sofá é a parte do seu corpo que vai ficar mais tempo em contato. Então se você tem um material que é couro ou camurça, isso vai te dar uma sensação de que você não está transpirando, ou que está muito quente. Então o ideal é que você coloque o material à base de algodão para que você consiga transpirar ali sem te dar um desconforto. Mesmo com o ventilador ligado, as temperaturas não diminuem. Nós fizemos o teste. Ô, Lloyd, então vamos lá. A gente mediu antes, estava dando 30. O ventilador está ligado, virado para a parede, a menos de 1 metro. Quanto tá dando aí? 30 graus. Ruim de dia e de noite. Dormir com esse calor não é fácil. Uma dica importante é manter as janelas abertas, o máximo possível. É que as paredes podem reter o calor do sol. Mas você pode, de repente, né, dependendo do lugar, você abrir essa janela mais tarde mesmo. Mas mantenha sempre a noite aberta, circulação de vento, porque é durante a noite que você vai resfriar o espaço para você passar o resto do dia um pouquinho melhor.
E ainda falando sobre o bem-estar, ó, essa é para quem gosta de tirar aquele cochilinho, principalmente depois do almoço. Estudos apontam que a famosa sonequinha no fim da tarde alivia estresse, melhora a nossa memória e pode o quê? Aumentar o humor. Não é de hoje que a gente ouve falar que um cochilo faz bem, não é mesmo? Desde que eu trabalho com montagem há 16 anos, eu sempre tiro esse cochilo para se renovar. Todo dia é assim? Todo dia. Só essa vidinha aqui boa. Pra quem acorda às 4h30 da manhã, depois do almoço, então, dá uma preguiça, né? Na maioria das vezes eu coloco meu fone de ouvido, coloco uma musiquinha mais tranquila e aí consigo relaxar tranquilamente e volto revigorada. Estudos apontam que cochilar não apenas ajuda a compensar uma noite de sono insuficiente, mas também aumenta a nossa capacidade de raciocinar e de aprendizado. Além disso, a famosa soneca pode ter um efeito restaurador no cérebro. Essa paradinha ajuda a reduzir o cansaço, gerando um estado de relaxamento e diminuindo o estresse. Ele volta relaxado, a cognição melhora, o aprendizado é muito superior para um segundo tempo de jornada de trabalho. Mas atenção, esse período de relaxamento pode trazer resultados negativos se a soneca for muito longa e não fizer parte da rotina. Mas qual o tempo ideal? Cochilos entre 10 e 60 minutos melhoram o humor e aliviam a sonolência. E cochilos de 30 minutos podem ajudar a memória. Tem que ficar atrelada ao almoço. Se esse cochilo for no meio da tarde, isso pode depor contra o sono da noite. E o Inácio não abre mão, hein? Terminou o almoço, ele sempre encontra um jeitinho de encostar e relaxar. Meia hora de sono já dá para aliviar. Ah, faz assim, eu vou aí tirar uma sonequinha, um cochilo rapidinho no intervalo e já eu volto para falar sobre a nossa voz. Tá sem voz? Ficou rouca? Pois é, na volta vamos dar dicas de como melhorar. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Precisando manter a temperatura perfeita em sua casa ou empresa? Conheça a Friolar, instalação e manutenção de ar-condicionado com qualidade e excelência. Há 29 anos no mercado de Uberlândia e região. Friolar, sua escolha inteligente em ar-condicionado. Você já percebeu que o mundo pode parecer mais silencioso quando a audição falha? Reconecte-se com o que realmente importa. Os aparelhos auditivos da Philips devolvem a clareza e a confiança que você merece. A partir de R$ 2.500, com parcelamento em até 12 vezes sem juros. Agende sua avaliação auditiva. Para saber mais, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. A Prefeitura de Uberlândia, junto com o Governo de Minas, resolve um problema histórico e entrega mais de 2.000 escrituras de imóveis, garantindo o direito para as famílias do Glória. Agora eu sei que eu posso ficar tranquila, porque a minha casa é minha mesmo. E para Uberlândia avançar, a Prefeitura vai realizar obras de infraestrutura para atender o Glória, o Grande São Jorge e toda a nossa cidade. É só o começo. Prefeitura de Uberlândia. É disso que o povo gosta! Fórmula 1 2025 é na Band.
Band Mulher já está de volta. Ficou rouca? Depois de uma gripe, você foi lá naquela festa, cantou pra caramba e a sua voz foi embora no outro dia, ou de repente, do nada, você ficou rouca. O que será que afeta as nossas cordas vocais e como que a gente faz para cuidar delas? Eu convidei aqui a fonoaudióloga a doutora Aroânia Lopes para trazer muitas dicas para a gente. Bem-vinda! Obrigado, bem-vindos e a todos que estão aí nos ouvindo, né? E eu estou feliz de estar aqui. Eu que estou feliz. Essa mulher que eu conheço há muitos anos, cuida da nossa voz com amor e carinho. Demais. E agora está aqui para a gente falar justamente disso, né, Aroânia? As pessoas não sabem o quanto uma parte tão sensível à nossa corda vocal que a gente tem que tratar e cuidar dela com amor e carinho, assim como o restante do corpo, né? Como que funciona esse sistema para a nossa voz ser projetada? Eu brinco que a pessoa ela descobre que ela tem pregas vocais apenas no dia que ela começa a ficar rouca. Né? Até então, ninguém nem sonha que existem cordas vocais e que elas que são responsáveis em produzir a voz. Então, como é que acontece a produção da voz? A gente inspira o ar pelo nariz, ele passa pela traqueia, pela laringe, as cordas vocais estão abertas nesse momento, vai para o pulmão, onde é transformado oxigênio em gás carbônico, volta e encontra as cordas vocais aqui, fechadas. A gente fala coaptadas, você já escutou eu falar muito isso, né? Aí a voz acontece com a vibração das pregas vocais. Então, as pregas vocais, inicialmente, elas são músculos. E é isso, aí que mora o perigo. Como todo músculo do nosso corpo, ele tem que estar forte, tem que estar trabalhado, tem que estar sendo usado de uma maneira adequada, sem estar sobrecarregando o músculo. E se acontece isso, quando a gente fala, a voz fica alterada. A vibração das pregas vocais, elas se alteram e aí a voz da gente fica rouca, soprosa, áspera. São várias características vocais que a pessoa, todo mundo fala rouquidão, mas não, existem inúmeras alterações na voz. Depende do problema que eu tenho nas pregas vocais. A pessoa que tem a voz mais grave, mais aguda, tudo isso é definido pelo formato da corda vocal? Exatamente, pelo formato da corda vocal, pela anatomia da prega vocal. Os homens, tradicionalmente, têm vozes mais graves. Por quê? Porque a corda vocal deles são mais encurtada e mais grossa. Então, elas são mais pesadas, elas têm mais massa. Aí, o que acontece? A vibração da prega vocal nessa hora, ela é mais lenta. E aí, a onda sonora é grave. Das mulheres, as cordas vocais são mais compridas e mais finas. E aí a vibração, olha lá, a gente está mostrando uma imagem lá, né? Exatamente a vibração da corda vocal quando eu estou fazendo um som. Aquelas coisinhas brancas lá são duas cordas vocais saudáveis. Tá vendo como elas estão se coaptando bem? Ali a pessoa puxou o ar e está fazendo E aí o ar está passando ali, tá fazendo a voz. E elas são saudáveis, elas não têm nenhum nódulo, nenhum pólipo. A gente vai falar sobre essas coisas depois, né? Mas aquilo ali é uma luz estroboscópica que mostra essa movimentação e essa vibração. Neste momento acontece a produção da voz. Então elas são muito sensíveis. Qualquer inchaço, por exemplo, quando a gente está gripado. Nunca tive uma alteração na voz. Aí, estou gripada, fiquei sem voz. Por quê? Aquela região ali ficou toda inchada e avermelhada por causa do vírus que se alojou ali também, por causa de uma tosse. Eu estou tossindo muito, elas batem, literalmente. Sabe que o ar na tosse passa 80 km por hora na corda vocal. Olha isso. Isso é um impacto muito grande. Então, a tosse constante, isso afeta muito a corda vocal. Por isso que quando eu estou gripada, com tosse, eu fico rouco. Entendi. E para as pessoas que usam a voz como ferramenta de trabalho? Nós, jornalistas, radialistas, professores, cantores, a possibilidade de ter um problema é maior se ela não souber usar a voz da forma correta, se ela falar e fazer mais esforço do que deve, né? Os vulgos profissionais da voz, né? Os que são mais acometidos de problemas vocais. Professores, leiloeiros, jornalistas, pastores, padres, né? Todas as pessoas que falam muito, vendedores, tenho inúmeros pacientes vendedores que falam o dia inteiro. Então, esse sim, como a demanda das pregas vocais são muito grande, qualquer alteraçãozinha, às vezes falar apertando a musculatura, às vezes
tem uma corda vocal que já está flácida. Isso tudo traz alteração na voz. Entendi. E fora esses casos, assim, por exemplo, que você comentou de um resfriado, de uma gripe, às vezes eu vou num show, canto pra caramba e quando eu tô cantando a minha corda vocal tá ali tendo um impacto muito forte, por isso que no outro dia a pessoa fica toda sem voz? Exatamente. O correto é as pregas vocais, as cordas vocais vibrarem daquele jeito que a gente viu ali na videolaringoscopia, suavemente, sem bater. Tudo que eu faço e que eu bato as cordas vocais, olha lá, a imagem de novo, ó, eu sou apaixonada por essa imagem, gente. Esse aí é o dia a dia do fonoaudiólogo especialista em voz e do otorrino que trabalha com voz também. Então, ó, praticamente é uma massagem, uma vibração, é um balé. Agora, gritei. O impacto é enorme. Falei muito alto e falei muito forte o tempo todo, aquela vibração ali, ela acontece de uma maneira muito agressiva. E aí as cordas vocais, elas batem uma na outra e elas são mucosa. A mucosa, ela é muito sensível, então ela incha muito fácil, ela pode romper um vaso, ela pode... Aí vem o calo, o vulgo, o calo, que é os nódulos, pode ser o pólipo, as fendas, quer dizer, existem muitas lesões de prega vocal que a gente nem imagina. É o que eu falo, só sabe quem passa pelo problema. E era isso que eu queria até te perguntar, quais outros tipos de lesões nas cordas vocais que a gente pode ter casos normais, não só no uso e abuso da voz. A gente separou até uma imagem que mostra mais ou menos em geral tipos de lesões que eu queria que você falasse bem rapidamente o que pode ter, Alau, as situações. Então, ali a gente tem os nódulos, temos as fendas, aquela bolinha lá em cima, o cisto. Que é o tal do calo, que as pessoas também falam, os nódulos. O cisto é quando rompe uma veinha ali, aí ele geralmente ele sai com fonoterapia ou cirúrgico. A última é o câncer, que ela é totalmente diagnosticado, o tecido fica muito diferente. Então, por exemplo, um câncer na corda vocal, ele é muito fácil de vê-lo pela uma videolaringoscopia, porque o tecido é muito diferente, entendeu? E a gente tem a paralisia de corda vocal, que isso é uma coisa legal que, se você me permite eu falar, que as pessoas não sabem, mas a gente tem um nervo, é um nervinho danado. Ele é o recorrente laringeu inferior. Ele vem aqui, Vanessa, ó, ele desce, ele faz o contorno aqui no diafragma, no mediastino, e ele volta. Então, você imagina, este nervo é responsável por abrir e fechar as cordas vocais. Qualquer alteração que eu tenho neste nervo, ou ele está sendo comprimido por um tumor, ou ele é lesionado por uma cirurgia, eu fico sem voz com a paralisia de corda vocal. Olha isso. E isso, cada vez mais, a gente tem visto pessoas que têm tumor no mediastino, que é um músculo que tem aqui, vai comprimindo este nervo e aí a corda vocal para de funcionar, para de funcionar do nada e a pessoa fica com voz alterada. Triste, né? Agora sim, são vários os tratamentos, fui no otorrino, fiz o exame, descobri que eu tenho. A gente tem muitos tipos de tratamentos, né? Depende de cada caso. Isso. E aí, mas aí não vai dar para a Aurônia explicar todos os tratamentos, mas eu sei que tem alguns exercícios que ajudam muito a retomar a voz. Então eu queria que você comentasse sobre esses exercícios, inclusive ela trouxe até um aqui para a gente fazer. Isso, então, é importante que a pessoa entenda que ela usa muito a voz, ela tem que cuidar da voz. Você já viu um atleta que vai participar de uma corrida sem fazer um belo de um alongamento antes ou fazer semanas de preparação? Aí as pessoas querem ir cantar, querem dar uma palestra, querem falar o tempo todo sem fazer um aquecimento vocal. Por isso que a gente tem tantos problemas na voz. Então, tem inúmeros exercícios, como você diz, técnicas. A vocologia no Brasil, que é o estudo da voz, é altamente avançada. Nós damos baile no mundo inteiro. Fonoaudiólogos do Brasil dão aula no Brasil, no mundo inteiro. E aí tem um exercício que eu trouxe aqui para você. Eita, então olha só. Eu sei que existem vários. Esse aqui, só para a gente entender o que ele vai me ajudar e o que eu tenho que fazer. Bom, isso aqui é um LaxVox, né? Um tubo de ressonância de silicone. E ele dá sabe aquelas pregas vocais que vocês viram lá, vibrando? Quando a gente faz esse exercício, ele melhora a captação, ele deixa a corda vocal juntinha. Aí a voz fica extremamente forte. É um ótimo aquecimento vocal. Uma garrafa que todo mundo tem, com água, né? Tem que ser mais ou menos na metade. Acho que eu coloquei um pouquinho mais. E você vai fazer assim, ó. Tipo um V com um. E aí vai borbulhar água. Ó, pode até sair para fora.
Isso, muito bem. É soprar um canudinho fazendo um vu e nesse momento eu tô trabalhando a minha E corda você tá vocal. relaxando as pregas vocais. Isso mesmo. É um exercício universal, o cantor adora fazer isso porque melhora demais a voz, muito, muito, muito. São muitos os exercícios, a gente sabe, né, de vibração de língua e tudo mais que são necessários. Mas para vocês conhecerem melhor, depois a Aruânia vai explicar, porque nosso tempo acabou. Adorei te receber. Eu também. Muito obrigada por Obrigada trazer esse pelo alerta convite. para todos que estão assistindo a gente, que é sempre importante cuidar da nossa voz. Um beijo para todos. Adorei, Aruânia. E nós vamos ficando por aqui. Amanhã tem mais Band Mulher e amanhã tem gastronomia, uma receitinha saudável. Um beijo para vocês, obrigada pela companhia. Ó. Fui!